Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O JP Internacional já está no ar e hoje de um jeito diferente. Meu nome é Fabrício Naitz, que pela próxima meia hora nós vamos navegar juntos com análise. 2025 vai chegando ao fim e, consequentemente, também vai se encerrando o primeiro ano do segundo mandato de Donald Trump na presidência dos Estados Unidos. Mas qual é o balanço que a gente pode fazer desse período que teve muita notícia para a gente contar? Para isso, eu conto com a presença da professora de Relações Internacionais da ESPM, Natália Fingerman, e o professor de Relações Internacionais da ESPM, Roberto Ibel. Professores, sejam muito bem-vindos. Foi um ano bastante intenso envolvendo Donald Trump, para a gente dizer o mínimo. Todos os dias a gente tinha uma notícia diferente para trazer aqui na Jovem Pan. E eu queria começar falando sobre tarifas, porque a gente teve o discurso de encerramento de Donald Trump, agora há pouco, nas últimas semanas na Casa Branca, onde ele voltou a dizer que tarifa é a palavra favorita dele, que isso vai enriquecer os Estados Unidos, está enriquecendo os Estados Unidos. Se está enriquecendo ou não, se está funcionando ou não, é uma outra história. Mas que, de fato, o ano começou com um abalo sísmico no que diz respeito à política comercial dos Estados Unidos e, consequentemente, do mundo todo, isso parece, de fato, ser verdade, né? Queria começar perguntando para a professora, como que o mundo sentiu esses impactos das tarifas de Donald Trump? A gente entrou numa era nova, irreversível do comércio internacional? Olha, primeiro, de fato, está enriquecendo os Estados Unidos, entre aspas. Pela primeira vez, a gente tem um aumento na arrecadação dos Estados Unidos acima de 1993, por exemplo. É o primeiro ano. Sim. Né? Então, em termos de arrecadação, ele tem, sim, sentido efeito. No entanto, em termos econômicos, tem gerado muitos problemas, porque o desemprego aumentou nos Estados Unidos, né? O preço para o consumidor também aumentou, então a gente tem alguns produtos que teve aumento de 40%, Fabrício. Sim. Então agora na época de Natal se percebe que teve uma queda no consumo de alguns produtos e isso não enriquece o PIB norte-americano. Então uma coisa é a arrecadação, a outra coisa é o crescimento do PIB como um todo. Então, tem um impacto, as tarifas para o mundo. Foi um cenário de muita instabilidade. E acho que a gente tem que reconhecer que o Brasil jogou bem esse jogo. Sim. Entre os países, né? Acho que a União Europeia correu muito e se saiu um pouco mal. Teve o timing certo da coisa, né? Mas esse timing, ele foi por ocasião? Foi sorte ou houve uma estratégia por trás? Eu acho que teve uma estratégia e tem a ver com o fato do presidente Lula ter um conhecimento em negociações assimétricas. Sim. Né? Ele era líder sindical. Ele sabia negociar com o patrão numa relação assimétrica. E o Brasil estava nessa posição de assimetria de poder. Né? É lógico que os Estados Unidos têm muito mais poder do que o Brasil, mas são muito poucos líderes que têm experiência em negociações assimétricas, como no caso do Brasil. Então, isso foi uma vantagem, uma coincidência, né? De estarmos nesse momento com essa vantagem. E aquilo que o Brasil tem a oferecer aos Estados Unidos impacta diretamente no eleitorado norte-americano, né? Professor Ibel, eu queria entender o seguinte: as tarifas, a professora Natália mencionou aqui, elas, de certa forma, fazem um pouco de mal para a economia norte-americana. Cai o consumo, o desemprego aumentou, enfim, a gente já sabe disso tudo. Agora, o discurso de Donald Trump é que as tarifas estão sendo boas, estão sendo positivas. É uma teimosia do presidente ou também há uma estratégia por trás? Ele acredita que, de fato, as tarifas ainda vão mudar o jogo lá nos Estados Unidos? Eu entendo que é uma estratégia, porque ano que vem nós temos as midterms, né, as eleições de meio de período, e que serão fundamentais para os objetivos políticos do presidente Trump, né? Principalmente o controle das duas casas pelo Partido Republicano, tanto a Câmara dos Representantes, a Câmara dos Deputados, como o Senado. Então ele utiliza essa narrativa das tarifas, né? Ele reiterou isso nesse discurso de final de ano, na Casa Branca, de que as tarifas resolveriam todos os problemas da economia
e da sociedade norte-americana. O que aconteceu de fato é que o tarifaço, né, como é popularmente chamado, ele acabou aumentando este custo de vida de itens básicos da cesta de serviços do norte-americano, inclusive de produtos brasileiros, né? Então o café acho que é o caso mais emblemático, também a proteína animal, carne, alimentos de modo geral. E isso traz uma pressão, como a Natália coloca muito bem, em cima do próprio Trump. Então, ele diz, olha, esperem, vamos continuar aplicando tarifas para melhorar a nossa economia. Mas essa eu acho que vai ser a grande questão, pelo menos no primeiro semestre de 2026, né? Como o Trump vai conseguir continuar utilizando essa narrativa, essa estratégia, para ganhar o apoio do eleitorado e tentar garantir o sucesso ou não nas eleições de novembro do ano que vem. O que fica, de fato, é a questão dos indicadores, né? A gente teve até no começo do Trump uma certa maquiagem de indicadores sobre desemprego, sobre juros, sobre inflação, né? E que, na prática, a gente vê hoje um desemprego crescente nos Estados Unidos e um poder de compra reduzido, que é o pior cenário para quem busca vitória em pleitos eleitorais tão importantes como esse também de midterm no ano que vem. E vocês acreditam em algum tipo de reversão das tarifas, não necessariamente para o ano que vem, mas para a sequência do mandato de Donald Trump, se elas continuarem com esse efeito, ferindo mais a economia norte-americana do que ajudando? Há essa possibilidade de reversão? Porque os acordos, muitos deles já estão formados, né? Estão em prática. A União Europeia, inclusive, se arrepende bastante, né? Se perguntar para os europeus, eles se arrependem bastante desse acordo. Existe uma possibilidade de reversão? Eu acredito que é improvável a gente reverter para o que já foi o mundo, vamos dizer, né? Então, assim, reverter, pode ser que a gente vai ver, como já estamos vendo, uma redução em algumas tarifas, alguns acordos bilaterais sendo revistos, renegociados, né? O caso da China ficou muito claro isso. Trump chegou achando que ia poder ir com 2 pés no peito nos chineses e que isso ia gerar uma reação imediata dos chineses, né? Um constrangimento. E, na verdade, muito pelo contrário. Os chineses já estavam preparados, né? Os chineses, eles têm o tempo do jogo do xadrez. Sim. Eu gosto de colocar isso, né? Eles jogam xadrez, Donald Trump joga pôquer ou truco. Né? Então, são jogos diferentes com estratégias diferentes. Então, a gente tem essa questão que não vai ter reversão ao mundo do que era antes, até porque os outros países também já estão entrando na negociação pensando em formas de tarifas ou em termos percentuais ou em barreiras não tarifárias. E vocês não acreditam em reversão nem mesmo em caso de troca de governo, supondo que amanhã assuma um democrata nos Estados Unidos. Isso não muda, né? Eu acho que é muito improvável, Fabrício, porque primeiro a gente tem um contexto até eu chamo de fragmentação do multilateralismo, né? Sim. O sistema internacional como um todo acaba se fragmentando, se modificando com este governo Trump, né? E se vier um democrata, e a grande questão é, teremos um democrata, né, em 2028? Não sabemos. Pela fotografia do momento é difícil. Primeiro porque não muito tem o nome, também, né? Tem a própria questão das midterms no ano que vem, mas eu olho muito como os Estados Unidos se relacionou com a China desde o governo Obama 2 até Trump 2.0, né? É quase que uma linearidade. Tem algumas exceções, tem algumas mudanças, governo Biden, governo Trump 1, mas é o mesmo modus operandi. Então a gente tem uma fragmentação do multilateralismo. Temos a China, né, entendendo esse jogo dos Estados Unidos. Temos o Brasil conseguindo negociar, né? Reverter, não necessariamente as tarifas, mas reverter aquele cenário que era o de terra arrasada, como a gente comentou, sim, inclusive aqui diversas vezes, né? E consegue hoje prospectar um cenário um pouco melhor. E eu entendo que tem uma terceira variável importante também, né? É do interesse do governo Trump, né, mudar essa narrativa, mudar o seu discurso a menos de 12 meses de uma eleição que será tão importante. Então, acho que a gente tem que considerar essas 3 variáveis para entender esse futuro dos Estados Unidos. Claro que tudo pode mudar, né? Trump acordar um dia de manhã e dizer, bom, vamos aplicar 200% de tarifa contra a China, e a China precisa ser reativa. Mas esta reação do sistema internacional já está muito bem sedimentada. Quem não aprendeu, concordo com a Natália. Quem não aprendeu, talvez ainda, essa nova configuração é a União Europeia, né? Nós tivemos a caso recente, ainda da não assinatura do acordo Mercosul-União Europeia. Essa novela. Né? Esse entendimento de que o acordo com os Estados Unidos não foi tão positivo assim, a União Europeia que fica nesse impasse sobre qual caminho tomar, e os Estados Unidos vai aproveitando esse cenário, né, pelos próximos
meses, digamos assim. E as tarifas esse ano, essa questão, a professora falou do jogo de truco. Trump pediu truco, a China pediu 6. Trump pediu 9, a China pediu 12. Aí Trump falou, bom, melhor não, né? Vamos ficar por aí mesmo. Os dois países acabaram recuando. Trump é indiscutivelmente uma figura experiente, pelo menos no que diz respeito a negociações. Quando ele aumenta as tarifas contra a China, ele sabia que a China ia aumentar de volta e que ia levar a esse impasse entre os dois países. Será que ele não esperava uma reação tão forte? Porque essa foi, de fato, assim, talvez o primeiro embate mais real, mais perceptível, digamos assim, entre China e Estados Unidos, pelo menos nas circunstâncias atuais, né, que a gente vê de poder dos dois países. Do meu ponto de vista, Trump tinha uma avaliação errada sobre o que é a China hoje em comparação ao que era a China em 2016. A China cresceu muito do primeiro mandato de Trump para esse segundo mandato de Trump. O poder da China, tanto em termos econômicos, quanto tecnológico, aeroespacial, militar, é completamente diferente do que a gente via anteriormente em 2016. Então, e essa avaliação errada do Trump, eu não responsabilizo ele, pessoalmente, né? Eu acho que é uma avaliação errada que o Ocidente tem feito sobre a China. A gente tem visto recorrentemente matérias jornalísticas colocando que a China está em crise, que a China não está crescendo o suficiente. Mas a China atingiu um certo platô, o que é normal para países quando se tornam mais desenvolvidos. Sim. Então, não me parece que existe uma crise na China. Aquela história de crescer menos, mas a fatia do bolo, só que de um bolo bem maior, né? Em comparação a 10 anos atrás, é por aí? Isso, bem maior, com uma classe média maior, né? Com uma inserção de renda muito maior. E com poder também em setores estratégicos da economia. Acho que um setor-chave é o de terras raras e minerais críticos, né? Que a China consegue desenvolver não apenas a extração e a produção, mas também a manipulação de terras raras. Por isso, Trump coloca, inclusive, como um elemento de negociação a questão dos semicondutores, né? Dos chips, e que a China conseguiu conduzir muito bem. E isso abre, eu vejo, um precedente para outros países também perceberem, olha, receber o tarifaço dos Estados Unidos, da administração do Trump, não necessariamente é uma sentença de morte para a economia, para as relações comerciais. E o Brasil conseguiu entender isso. Sim. O Brasil e outras nações conseguiram perceber que é possível costurar uma negociação com os Estados Unidos, embora Trump tente colocar isso como se fosse um bilateralismo com um perfume de unilateralismo, né? E conseguem também manter uma boa relação com a China e com outros atores, que é o que o Brasil fez este ano. Eu acho que foi muito positivo acompanhar a participação do Brasil em feiras internacionais. O Brasil esteve em missões na Índia, na Indonésia, no Vietnã, governos estaduais mandaram também representantes para esses países, buscando novos mercados, sem abrir mão de uma negociação com os Estados Unidos, de uma negociação em bloco Mercosul com a União Europeia e também de manter a boa relação comercial com a China em setores-chave, de novo, voltando a minerais críticos, terras raras, indústria tecnológica. E aí, quando você fala em terras raras, professor, a gente começou o ano com o Donald Trump falando que queria anexar a Groenlândia. Aconteceu tanta coisa em 2025 que a gente até esquece disso, né? Teve uma movimentação forte de Trump. Ele fez um lobby pesado para tentar trazer a Groenlândia para os Estados Unidos, porque a Groenlândia tem uma grande concentração de minerais de terras raras. Pergunta bem simples, esse é um assunto que deve voltar à pauta, talvez em 2026, ou essa história vocês acreditam que realmente ficou de escanteio? Vai voltar à pauta e o Brasil é o segundo maior, né, não o maior produtor, mas que tem a segunda maior reserva de terras raras do mundo, né? Então, primeiro a gente tem a China e depois a gente tem o Brasil. Então, volta à pauta e me parece que é algo que tem sido negociado por Lula e Donald Trump, né? Faz parte dessa negociação. O que a gente viu recentemente com a cassação do mandato de Eduardo Bolsonaro. Sim. Algumas iniciativas que têm sido feitas aí pelo Congresso, o isolamento da família Bolsonaro. Eu tenho a sensação que Lula tem buscado mostrar para Trump que ter ele no governo não é um mau negócio. Da mesma forma que Maduro tem buscado fazer essa negociação. Por isso que até agora a Venezuela não foi invadida. E não acredito que vá ser.
Esse é um bom ponto para a gente trazer. Essa é uma frase forte, é uma frase bem forte. Então vamos falar sobre política externa um pouco mais, essas relações dos Estados Unidos com outros países. A gente teve a questão da Groenlândia no começo do mandato. Donald Trump, ainda nas eleições em 2024, falava até mesmo do Canadá como o 51º estado norte-americano. Mas em linhas gerais, a avaliação que a gente faz é que o multilateralismo tem caminhado para o ralo, né, basicamente. Isso se confirmou ao longo de 2025? A gente tem uma fragmentação do multilateralismo, um questionamento das instituições multilaterais pelo governo Trump, a OMC, a saída da OMS, o questionamento da própria ONU, né, da estrutura do sistema ONU, mas as instituições continuaram funcionando. Essas organizações continuaram atuando a despeito do argumento de Trump de dizer que o multilateralismo seria, abre aspas, um mal para o sistema internacional e que os Estados Unidos seriam um grande protagonista. Em termos de política externa do governo Trump, eu concordo, a gente começa o ano falando de Groenlândia, do Canadá, a própria questão do Canal do Panamá, que não foi mais aventada, inclusive que ele colocaria militares norte-americanos para retomar o controle do Canal do Panamá. Eu também não acredito que haverá uma invasão direta dos Estados Unidos à Venezuela. Acho que a questão central aqui é se tiver uma queda do regime do Maduro, será por meio dos militares. Se o alto escalão militar decidir trair Maduro e o derrubá-lo e colocar uma junta militar, aí sim apoiada eventualmente pela administração Trump. O que eu vejo é que Trump tenta resgatar aquela imagem dos Estados Unidos como uma superpotência, uma potência hegemônica e desconsiderar o papel de outras potências nessa corrida, digamos assim, para uma hegemonia de poder, né? Mas ele negocia com o Putin. Acho que esse é um outro marco de 2025. Aquele encontro no Alasca que não foi para tratar de amenidades, não foi para tratar apenas de Ucrânia. Certamente também a questão da própria Venezuela, né? Mas me parece uma distribuição entre Estados Unidos, China e Rússia em que Trump deixa deliberadamente a União Europeia de lado, não coloca a União Europeia como um grande ator, né? Acho que esse talvez vai ser uma outra agenda principal para 2026, qual será a movimentação desses três países e como se reproduzirá na política externa de Donald Trump e também, eventualmente, da própria Rússia e também da própria China, né? E a União Europeia tentando costurar aí talvez um acordo com o Mercosul, buscar uma outra alternativa, resolver essas questões pós-Brexit. E fugindo um pouquinho do assunto dos Estados Unidos, mas nem tanto assim, a Rússia pode agir como um garantidor da Venezuela? Difícil também, né, prever. Mas a gente tem visto, eu digo porque nós temos recentemente a gente viu, né, o Lavrov fez uma fala sendo bem contundente e falando que eles iam apoiar qualquer ação que fosse feita dentro da Venezuela. O que eu também não acho que seria esse apoio, o grande apoio que ele colocou nessa fala. Mas é lógico que a Rússia tem interesses na Venezuela, tem relações com Maduro, mas a Rússia também está negociando com o Trump esses interesses. Sim. Eles querem compartilhar esses interesses. Eu acho que é muito... A minha sensação é que o Trump deu uma cartada na Venezuela pensando que o Maduro ia sair do poder. Uhum. Da mesma forma que ele deu uma cartada no Brasil pensando que o Lula ia rapidamente ceder na questão da prisão de Jair Bolsonaro. Ele não entendeu com quem ele estava jogando o jogo. Eu acho que foi uma análise equivocada sobre ambas as lideranças. Sim. Maduro falou, bom, tá bom. Vamos rezar, vamos cantar pro John Lennon, não foi? Imagine. Foi Beatles, né? Foi Beatles, Imagine. Vamos fazer Beatles, vamos fazer um monte de coisa, mas eu não saio. E agora? E em relação à Venezuela, a gente sabe que dificilmente a comunidade internacional partiria em apoio direto à Venezuela. Mas, ao mesmo tempo, não haveria legitimidade para uma operação dos Estados Unidos em território venezuelano. E aí, como é que fica? Eu tenho um entendimento de que, até para complementar a fala da Natália, eu entendo que a Rússia talvez protegeria muito mais Maduro
do que um regime venezuelano, do que uma junta militar, por exemplo. Defende a pessoa, mas não... Poderia ser igual o Assad, né? Eu vou muito nesse exemplo do Assad, né? De dar um asilo ao Maduro, uma espécie de um salvo-conduto, vai para Cuba primeiro, depois de Cuba para Moscou, de Havana e depois para Moscou. Eu vou nesse caminho, pelas falas até recentes agora, na segunda, terceira semana de dezembro, do próprio presidente Putin, né? A questão de uma legitimidade do Maduro, ele tem... A União Europeia reconhece ainda, tem relações diplomáticas, embora dê apoio para os opositores. Agora claro. o González está na Espanha, né? Estava na Espanha. Maria Corina Machado teve toda aquela operação para poder sair da Venezuela e receber o Nobel, que foi contestado também, né? Houve divergências na concessão do prêmio, mas eu imagino que venha o que vier após Maduro, pela via não democrática, não eleitoral, para um golpe de Estado, para uma queda de regime, uma provocação, este reconhecimento não seria automático, eu duvido até dos Estados Unidos. Né? Até essa construção de entender quem vai estar no poder e ser legítimo para representar, porque a gente tem um precedente, tem o próprio Guaidó, né? O próprio Guaidó que foi o Sumiu, né? Sumiu, autoproclamado presidente interino, né? Era um título enorme. Hoje entrou no ostracismo. O próprio González agora, né, passou pelo processo eleitoral. Também não é um reconhecimento pleno desta eleição. Então, eu vejo que a Venezuela é muito mais complexo de que pensar que Maduro deixando o poder, tudo está resolvido. Nós vamos ter uma transição para um regime democrático, um regime de sufrágio universal e plenamente reconhecido. Né? E temos que lembrar que 7 milhões de venezuelanos saíram. Sim. Exato. São refugiados, e parte deles refugiados políticos. Hoje não temos uma oposição dentro na Venezuela. A única representante da oposição era a Maria Corina Machado, que foi embora. Porque os demais já todos saíram também. Então é muito difícil você conseguir, vamos dizer assim, reestruturar um governo na Venezuela hoje. E Donald Trump aceitaria Lula como um eventual mediador ou interlocutor do governo venezuelano nessas conversas, nessas negociações? Acho que ele gosta do Wesley Batista. Se a gente quer um brasileiro que ele gosta, eu acho que é o Wesley. Não vejo como Lula um possível mediador, apesar da diplomacia brasileira até talvez chegar a propor, né, se apresentar como. Mas o jogo do Donald Trump, ele gosta de trabalhar por outros canais. E acho que o Wesley Batista deixa muito claro, né? Ele teve recentemente na Venezuela, o que demonstra a sua influência nos Estados Unidos, a sua influência no Brasil e a sua influência na Venezuela. Vamos mudar de assunto, a gente está chegando no final já desse programa especial de Natal, né? Inclusive, tivemos o Natal agora há pouco tempo, espero que a ceia de todo mundo tenha sido muito boa. Quem deve ter tido uma ceia tensa nos Estados Unidos é a população latina do país, que esse ano sofreu bastante, vamos dizer assim, com ameaças de perseguição, deportação. E em algum aspecto dá para dizer que as operações conduzidas pelo ICE de deportação de imigrantes têm tido um peso político negativo para o Partido Republicano. A gente teve agora em dezembro o primeiro candidato democrata eleito prefeito em Miami, no caso uma mulher, Eileen Higgins, a primeira mulher eleita prefeita da história da cidade de Miami, que é uma cidade conhecida pela comunidade latina, né, pelo tamanho da comunidade latina. E em vários locais dos Estados Unidos, onde os democratas, nas eleições que tivemos em 2025, não viraram para cima dos republicanos, eles diminuíram bastante a distância. Isso pode ter sido um reflexo das operações do ICE, dessa política migratória talvez excessivamente dura, conduzida por Donald Trump? Olha, Fabrício, me parece que a gente deveria ter uma conversa sobre violação de direitos humanos quando a gente fala da política de imigração dos Estados Unidos. Porque, além de ter sido uma política dura, eu acho que ela foi mais do que isso. Ela violou direitos humanos, gerando um grande número de imigrantes desaparecidos. E eles cometeram alguns erros. Entre alguns dos imigrantes desaparecidos, alguns eram americanos. Sim. E por isso que a gente, né, tem hoje essa informação dessas pessoas que foram desaparecidas, né? Cenas de violências, como estamos mostrando, né, brutais acontecendo.
hoje com todo o sistema de informação, com celular, tudo fica gravado, registrado. Então, isso é lógico que essa informação ela chega no eleitor latino, republicano. É importante colocar Miami, né? Sempre foi uma cidade republicana, onde os latinos eram republicanos, votavam pelos republicanos. Então, é uma insegurança muito grande para quem mora nos Estados Unidos, é latino. E o pior de tudo dessa política, além da violação, eu acho que ela é uma política que está fazendo com que os grandes cérebros que mantiveram os Estados Unidos na ponta do desenvolvimento estejam indo embora dos Estados Unidos. Sim. Né? Tanto norte-americanos quanto aqueles imigrantes latinos ou não latinos estão fugindo dos Estados Unidos. E a comunicação disso tudo também foi muito agressiva, não foi, professor? Foi muito agressiva. A gente teve episódios, por exemplo, de uma terceirização dessa política de expulsão e de perseguição aos imigrantes, né? Muitos foram enviados para El Salvador, né? O caso, inclusive, de imigrantes que não eram imigrantes, cidadãos com a nacionalidade norte-americana, né? Então, e nós temos alguns sinais, Fabrício, de que isso se traduziu não apenas em Miami, mas também em outras 2 eleições que os republicanos perderam, da cidade de Nova York, também, né, em Nova Jersey, que foi um caso muito emblemático, né, em que os democratas ganharam, recuperaram este terreno e que podem, sim, ser uma dor de cabeça para os republicanos em 2026 nas midterms. Então, certamente, são 2 temas que a gente vai ver muito na campanha do ano que vem, a questão migratória e os efeitos do tarifaço na economia e poder de compra da sociedade norte-americana. Olha, a conversa tá muito boa, mas infelizmente o nosso tempo hoje chegou ao fim. Eu vou propor da gente se encontrar semana que vem, primeira semana de 2026, a gente volta aqui para pensar o que vai ser o ano novo. Se tiver tudo ok com vocês, por mim também tá tudo ok, então. Obrigada, bom ano novo a todos. Obrigado, um excelente ano novo para todo mundo. É isso então, olha, o JP Internacional dessa semana vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, não só nessa semana, mas ao longo de todo o ano de 2025. A gente se encontra novamente em 2026 para mais um ano cheio de notícias e, claro, ao longo de toda a programação da Jovem Pan. Muito obrigado pela sua companhia, feliz ano novo e até a próxima. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.